Então, pessoal, vamos lá. Voltando aqui então ao nosso foco, hoje nós vamos conversar sobre Knockout.js, ou melhor, Knockout.js. O que vem ser o Knockout.js, gente? O Knockout ela é uma biblioteca que simplifica a construção de interfaces gráficas dinâmicas. Isso tudo feito com JavaScript. E ela utiliza um padrão de desenvolvimento chamado MVVM. Nós vamos detalhar logo em seguida. Então aqui eu fiz uma pequena apresentação para nós irmos acompanhando juntos. E caso qualquer amigo ou amiga tenha qualquer dúvida, somente utilize o chat, enquanto isso nós vamos seguindo. É uma apresentação bem breve, pelo tempo que nós temos, mas espero que seja útil para todos os amigos e as amigas. Então, qual o objetivo da utilização dessa biblioteca JavaScript? Pois todos sabemos que existem muitas bibliotecas. Existe a Blackbone, existe jQuery, existe Motools, enfim. Existem muitas bibliotecas até desconhecidas por nós desenvolvedores. Mas o Knockout ela tem uma singularidade. O principal objetivo dessa biblioteca é desenvolver uma forma que as aplicações trabalhem rapidamente, que elas respondam de uma forma mais ágil, com um modelo estruturado de dados. No caso, seria esse modelo de dados pode ser lido, né, como alguma informação vinda do teu banco de dados, ou também um arquivo em formato JSON. Ou, enfim, qualquer outro tipo de dados que tu possa interagir com a tua view, no caso, o teu código HTML. Logo após aqui, nós vamos seguindo para explicar um pouquinho das características que transformam essa biblioteca, que deixa a utilização dessa biblioteca de uma forma tão ampla para nós desenvolvedores. Sincronização de dados. Nós estamos numa época onde a agilidade de dados, ainda mais em interfaces web, ela tem uma requisição muito grande em nossos projetos. E o Knockout, de certa forma, ele facilita a forma de sincronizar, como eu comentei anteriormente, sincronizar os dados do teu modelo, no caso nós chamamos de modelo as informações. Nessas informações podem ser contidos cadastros, podem ser contidos informações relacionadas, dependendo ao teu tipo de trabalho, como modelagem de fotos, pode trabalhar nomes de arquivos, enfim, gente, conforme a necessidade do teu projeto. E o Knockout, ele facilita essa questão de sincronizar dados. Por que eu estou batendo tanto, gente, e repetindo tanto essa questão de sincronização de dados? Porque logo após nós vamos cair mais uma vez, vamos repetir um pouquinho essa questão de autossincronização, porque é uma das características principais do Knockout. E logo nos nossos exemplos vai ficar mais claro um pouco sobre essa questão que nós estamos discutindo. Logo após também nós temos outra característica muito forte do Knockout, que é o padrão de desenvolvimento que ele utiliza, que se chama MVVM. O que vem ser o MVVM? Significa Model, View, View Model. Nos próximos slides vai ficar um pouquinho mais claro. Mas para explicar um pouco, o M significa model, de modelo, no caso, modelo de dados. O que vem a ser modelo de dados? Como comentado anteriormente, pode ser informações nas quais tu vai montar a tua galeria de fotos, pode ser informações geradas pelo teu banco de dados, que tu vai requisitar e inserir no teu código HTML de uma forma dinâmica, e isso é o teu modelo. Ou também pode ser um arquivo JSON. Isso nós chamamos de modelo, são as informações que tu está recebendo. Logo após, nós temos o view. O que vem ser o view? O view vem ser a tua estrutura HTML. E o view model? O view model vem ser, no caso, o teu JavaScript, que faz a transição, que faz a requisição dos teus dados e reintegra e transpõe para o teu view, que é o teu HTML.
Uma das características também muito fortes do Knockout é que ele não veio para tomar a posição de nenhuma outra biblioteca. Ele veio para, de alguma forma, agregar valores às bibliotecas já existentes. Ele funciona muito bem com a biblioteca chamada jQuery, uma das bibliotecas JavaScript mais conhecidas que temos no mercado atualmente. A integração dele é muito fácil. A declaração é feita pela tag script e automaticamente ele já é linkado às questões das tuas páginas, da tua página, ou das tuas páginas também. Outro ponto que deixa o Knockout à frente de algumas outras bibliotecas é que ele é suportado por quase todos os browsers, no caso, os navegadores. Principalmente as versões do Internet Explorer, Microsoft Internet Explorer, a partir da versão 6. Em conjunto também é suportado pelo navegador Firefox, Google Chrome, Safari e o navegador Opera. Os 5 principais navegadores utilizados no mercado atualmente. Para os colegas que está pequena a letra na tela, vou tentar deixar um pouquinho maior aqui. Como comentado, gente, deixa eu só um minutinho, eu vou rever a pergunta do colega Caesa. Boa noite mais uma vez, Caesa. Vamos ver aqui. O colega perguntou se no caso, meus amigos, eu tive uma pequena queda de conexão aqui, todos me escutando ainda, por gentileza? Peço que respondam no chat. Maravilha, obrigado, Paulo. Voltando então, a pergunta do nosso colega Caesa. Se ele já utiliza um framework CSS chamado Bootstrap. É um framework, gente, para quem desconhece, muito importante na criação de interfaces. E esse framework, ele auxilia muito na responsividade. No caso, para quem quiser algumas informações, o Responsive Design, certo? E Caesa pode usar tranquilamente. E para te ter noção, como essa combinação é muito bem feita, na escola nós temos um curso que é a formação de interfaces, né? No curso da escola. E esse curso nós utilizamos como framework padrão CSS, para, no caso, na utilização dos nossos exemplos, até nas questões de responsividade, nós utilizamos o Bootstrap. Até nós aprendemos a responsividade desde o início com os Media Accuracy, e também depois aprendemos a utilização dela com os Media Accuracy. Então, a combinação é fantástica. Utilizar o Bootstrap com o Knockout deixa teu sistema de uma forma com a sincronização rápida dos dados, além de te dar as facilidades que o Bootstrap te traz, a personalização dos botões, aquela questão muito boa do posicionamento dos formulários. Isso, ele é muito bom mesmo utilizar. Sim, o colega usa o padrão MVC ainda, que é Modelo, Visualização e Controle. Também muito utilizado, Caesa. A base é praticamente a mesma, né? A questão da estruturação dos dados ela é quase similar. Muda um pouquinho, certo? Mas tá ótimo. Gente, qualquer dúvida que tiver, uma interação aí, pode chamar no chat, a gente para um pouquinho, não tem problema. Certo? Muito obrigado pela colaboração, Caesa. Um abraço. Então, pessoal, voltando aqui a nossos conceitos básicos,
Como comentado, o Knockout já trabalha com esse padrãozinho de desenvolvimento, que é o MVVM. Modelo, visualização, visualização e modelo. E para essa sincronização de dados, gente, nós trabalhamos com uma questãozinha chamada Data Binding. O que vem ser esse Data Binding? Vem ser a ligação de dados. E essa ligação de dados é feita através das observables. Aqui, ó, os observáveis, aqui, ó. Ou traduzindo, as observadoras. Essas observadoras, elas são responsáveis por fazer a interação em tempo real do teu modelo com o teu view. E essas observadoras ficam presentes no teu ViewModel, no teu JavaScript. Logo após também, nós temos a Computed Observables, no caso. Essas observadoras computadas, elas funcionam mais na questão de união de valores entre formulários e ao computar e unir informações das suas observadoras. Porque, de alguma forma, essas observadoras elas se transformam em variáveis ativas. Sendo assim, tu não podendo fazer a concatenação dela da forma mais utilizada no JavaScript. E outra questão muito importante, gente, mas muito importante, é que o Knockout trabalha com templates. No caso, tu consegue gerar o teu HTML dinamicamente com as informações que estão vindo do model. Então, nós podemos criar listas, podemos criar ordenações de galerias de fotos, em conjunto também com alguns plugins do jQuery. O Knockout ele é tão flexível que o pessoal que gosta de utilizar aqueles plugins de janelas, overlays, né, que tu clica e a foto abre de uma forma animada, o Knockout pode trazer para ti essas informações também, trabalhando de uma forma bem dinâmica e rápida. Aqui eu fiz uma pequena apresentaçãozinha para nós, gente, de como funciona esse fluxo de dados desse padrão de desenvolvimento, o MVVM. Como é que é a mesma letra? É modelo, visualização, visualização e modelo. O model view e o view model. Então, o que venceu o nosso model? Venceu o nosso servidor. Qual a tecnologia? Qual o servidor? Qualquer tecnologia. Pode ser um servidor Apache, pode ser um servidor, enfim, um servidor que você possa utilizar como um SQL Server. Enfim, gente, qualquer tipo de fonte de dados que sirva informações para ti, pode ser considerada, nesse nosso ponto de vista, um servidor. Isso se chama modelo, a camada de modelo, a camada de dados. Logo após aqui, nós temos o ViewModel, que no ViewModel está presente o JavaScript, onde vai ter os nossos objetos JavaScript trabalhando em conjunto com as nossas observables, as observadoras. E logo após, nós temos o View, responsável por adquirir, né, as variáveis, no caso, os valores que estão vindo do nosso ViewModel. Nós colocamos aqui o HTML e CSS, porém, nós consideramos mesmo o View somente o HTML. Mas, né, gente, hoje em dia é praticamente muito complicado, né? Não vamos falar que nada é impossível, mas bem complicado tu desenvolver tal formatação HTML sem a utilização do CSS. Salvo algumas exceções. Então aqui, pessoal, essa transição do View com o ViewModel, ela acontece de forma automática. E no caso, a requisição, o envio do model para o View e do View para o model, acontece através de requisições AJAX. Então, gente, vocês notaram que nós estamos batendo muito nessa questão aqui do MVVM. Porque, além de ser um padrão de desenvolvimento atual e muito utilizado por vários desenvolvedores, não somente do pessoal que trabalha com Knockout, os amigos que estão acompanhando aí, e as amigas também, que trabalham com MVC, do padrão da Microsoft, vão se identificar bastante nessa questão de separar a camada de negócio da camada de apresentação. Por quê? Segundo os padrões de desenvolvimento, a forma correta é tu separar as informações que estão sendo geradas da tua
formatação. Muitas vezes, alguns desenvolvedores, até diferente da linguagem que utiliza, acaba misturando, colocando alguma formatação HTML dentro de uma variável da tua linguagem server-side. Isso é errado? Não, gente, não é considerado totalmente errado. Mas uma boa prática de desenvolvimento é tu conseguir, de alguma forma, trabalhar melhor. Tu consegue organizar melhor. O teu código fica com uma manutenção mais fácil. Entende? Até por questões de formatação e de manutenção. Tu consegue deixar toda a tua estrutura, os teus blocos, respondendo de uma forma mais dinâmica, separando a camada de negócio, que no caso, as tuas informações que tu está adquirindo do teu servidor, ou também, talvez, de um arquivo em formato JSON, e enviando para o teu HTML. Tu consegue deixar o teu sistema melhor estruturado com o MVVM, é o padrão de desenvolvimento. Pedi um minutinho para ver as perguntas dos nossos colegas. Do Marcelo, não deveria ser MV? Model View. Marcelo, pela informação que eu tenho, o nome é o MVVM, certo? No caso, o modelo, a visualização, né? E o View Model. Mas, pela informação que eu tenho, a nomenclatura é dado devido a melhor pronúncia, né? Mas, enfim, essa é a informação que contém na documentação, certo? Mas essa ordem também que nós estamos apresentando, não sei se tu levou em consideração o modelo, o View Model e o View por final, é a ordem que nós ordenamos a apresentação, desde a parte que tu está conquistando a informação, está requisitando a informação, aplicando ela e trabalhando no View Model. E o nosso colega também, César, colaborou com a opinião dele aqui também sobre a nomenclatura, até pela questão da nomenclatura dos patterns de desenvolvimento, né? Que o colega colaborou que a resposta é também, se tu for levar em consideração o MVC, né? O VM pode ser trocado pelo valor do C, né? Que é modelo, visualização e controle. Então, no caso, o teu view model seria o controle. Pela colaboração do nosso colega César aí também. Mas essa questão, gente, é super tranquilo. É somente o nome dado ao padrão de desenvolvimento. Isso mesmo, isso mesmo. Não, gente, essa ordem aqui, ó, se ficou alguma dúvida de um colega, essa ordem do model, view e view, não quer dizer que seja a sequência que é dada a nomenclatura do padrão de desenvolvimento. Certo, gente? Isso mesmo, como o colega colaborou ali. Até pelo MVC, o controlador também fica no meio e ele é falado no final. Então, sobre essa questão de estrutura do nome do padrão, gente, fiquem bem tranquilos. Nós entendendo a funcionalidade de cada diretiva dele, de cada funcionalidade, de cada camada, como funciona, isso é bem tranquilo mesmo. Mas maravilha, gente. Muito obrigado por todos estarem participando. Ficamos muito felizes mesmo. Então, meus amigos, seguindo a nossa apresentação. Então, passamos aqui um pouquinho sobre o nosso padrão do MVVM. E vamos mostrar um pouquinho como funciona essa questão das observadoras. De alguma forma aqui, gente, eu quero mostrar um pouquinho dessas observadoras. E logo após, nós vamos passar, eu quero mostrar um exemplo feito em HTML, já para nós vermos um pouquinho dessas funcionalidades. Como eu comentei, nós trabalhamos com as questões de objetos do JavaScript, né? Trabalhamos com objeto literal e os construtores também. Existem essas duas formas de trabalhar
com as observadoras do knockout. Então, mas qual a funcionalidade da observadora em si? Além de... Depois a gente vai explicar um pouquinho essa síntese aqui. Ela observa todas as alterações que tu pode fazer nas tuas propriedades. E sendo assim, em tempo real, ela atualiza as tuas requisições. Então, quer dizer, se tu fez uma solicitação há 2 segundos, há 5 segundos no teu servidor, e ele atualizou o teu view model, de alguma forma, todo o teu HTML da frente, todo o teu view, ele vai ser atualizado automaticamente, sem tu precisar dar nenhum comando, sem tu precisar fazer nem outro tipo de declaração. No caso aqui, nós estamos dando um exemplo de como funciona uma observadora. Ela é declarada pelo prefixo do knockout. Por exemplo, o jQuery utiliza o sinal de aliás, né, gente? Aliás, né, o cifrão aquele, dentro do parênteses, o nome do teu seletor que tu está utilizando. O knockout trabalha de uma forma um pouco diferente. Ele também trabalha com um prefixo, né, que é KO, o prefixo do knockout, né, o knockout, ponto observable, e tu declara a tua variável que tu quer monitorar aqui dentro do parênteses. A sintaxe dessas bibliotecas, elas são um pouco similares, gente, mas todas elas têm suas particularidades. Aqui nós temos um exemplo de um objeto completo do JavaScript, um exemplo do nosso ViewModel, como ele funciona. E nós temos exemplo de como é feito essa declaração dentro da tag HTML. Não, mas espera aí, tá? Então quer dizer que eu vou declarar o knockout, esse daí que nós estamos conversando, ele vai monitorar, é como se eu declarasse variáveis dentro do meu HTML, mesmo utilizando uma linguagem dinâmica, utilizando o HTML, que é uma linguagem de marcação, de formatação. Isso mesmo, gente. Nós conseguimos deixar o nosso código HTML tão interativo que nós declaramos variáveis dentro dele através do atributo dataBind. É um atributo do knockout. E esse atributo, em conjunto com o nosso ViewModel, com o nosso JavaScript, nós conseguimos trabalhar os bindings, que nós vamos estudar daqui a um pouquinho. E sincronizando e reaproveitando essa informação em qualquer elemento presente em nossa página. Aqui nós temos mais um exemplo do binding. Só para repetir mais um pouquinho e deixar bem gravado, o dataBind permite que a view e a viewModel mantenham-se sincronizadas. Então, de alguma forma eu posso ter um texto e declarar o bind em qualquer elemento HTML, gente. Pode ser num parágrafo, pode ser num span, como nós estamos utilizando aqui. Pode ser dentro de uma tag article, pode ser também dentro de uma tag, uma âncora. Enfim, o pessoal que está utilizando o HTML5 já pode fazer gerar menu dentro da tag nave, ou também conteúdo relativo dentro da tag aside. Gente, em qualquer elemento HTML visível dentro da tua página, ou também invisível, tu pode transformar ele com um knockout e fazer a declaração de valores dentro dele. O knockout também, nós vamos ir passando um pouquinho, ele trabalha com diversos bindings diferentes. Bindings que cuidam do conteúdo e aparência da tua página HTML. Bindings que cuidam dos eventos gerados pela tua página HTML. Exemplos. Nós também temos o binding que cuida dos formulários. Gente. Essa parte é uma das questões mais importantes. Isso num ponto de vista um pouquinho pessoal, assim, gente. Mas uma das partes mais funcionais que as pessoas notam no Knockout é o trabalho de formulários. Claro que eu trouxe alguns exemplos aqui para não ficar somente nesse breve briefing, né, nessa breve explicação, para nós vermos o funcionamento do Knockout. Pergunta do nosso colega Marcelos. Como ele faz essa observação em tempo real? Põe dentro de laços? Não, Marcelos. O core do Knockout, né, a biblioteca em si, ela lê a tua observadora e em conjunto com a tua declaração do atributo binding, aqui eu vou voltar um minutinho para o colega ver. Ele vai ler aqui, ó, da tua, por exemplo, first name aqui. Nós temos a
observable first name. Quando eu declarar aqui data binding value first name, eu vou declarar a informação do John aqui, ó. Porém, se de alguma forma o servidor atualizar essa observadora aqui e dar um novo valor para ela, escrever, por exemplo, Mary, o first name aqui vai trocar de John para Mary automaticamente, sem precisar colocar nenhum tipo de laço, sem precisar chamar nenhum tipo de função. Ele vai fazer isso sozinho para nós. Isso é uma das grandes questões que o Knockout, a questão é a sincronização de dados que ele nos propõe. E outro exemplo aqui, gente, por exemplo, eu tenho um binding chamado, uma observadora chamado nome. Daí eu declaro dataBind, declaro o tipo de binding, que eu vou explicar todos os bindings do Knockout daqui um pouquinho. Um binding chamado text, que é o binding especial para texto. E declaro nome, sendo assim o nome da minha observadora. E ele vai buscar lá no meu viewModel o valor que eu tenho para nome e vai me atualizar dentro da minha tag chamada span. Pode ser uma dívida, tá? Pode. Pode ser, no caso, um parágrafo? Pode. Desde que a tag aceite, né, pessoal? Não vamos colocar também dentro de uma tag BR, né, uma quebra de linha. Ficou complicado, porque a tag BR ela não aceita texto. Ela foi feita para as questões de quebra de linha. Por exemplo, uma tag HR, que é uma régua, ela foi feita para divisão de conteúdos, não para aceitar textos dentro dela. Caso a tag aceite textos, conteúdo, qualquer tipo de conteúdo em si relacionado à tua formatação HTML, tu pode trabalhar com o atributo dataBinding sem problema algum. Meus amigos e minhas amigas, alguma pergunta que foi feita pelo chat e eu não respondi, porque pode acontecer de sumir alguma perguntinha aqui. Caso alguém tenha feito alguma pergunta e eu não respondi, peço a gentileza que refaça. Voltando aqui então, nós paramos nas questões de formulários. Também citado anteriormente, nós temos a questão dos templates, né? Que ele consegue gerar o template dinamicamente. Tu fornece somente o conteúdo e a tag HTML que tu quer que aquele conteúdo seja impresso e ele te gera de uma forma automática todos aqueles dados formatados dentro da tag que tu definiu. Isso também a gente vai tentar mostrar um exemplo, no mínimo um exemplo de como é feito esse trabalho. Também nós temos os controles de fluxo, né? O Control Flow também trabalha de uma forma bem dinâmica com if, também trabalho com as questões de agregação de valores de uma forma totalmente dinâmica. Por que, gente, eu estou batendo tanto nessa questão do dinamismo, do Control Flow, no caso, os laços, né, que também tem o laço for each presente dentro dele. Por que eu bato tanto nessa parte? Porque essa parte, depois eu vou tentar mostrar um exemplo para vocês, de como o Knockout trabalha de uma forma rápida, como ele facilita o nosso trabalho. Pela essa questão de sincronização de dados e pela questão do suporte que ele dá a todos os navegadores, não digo todos, tá, gente, mas os 5 principais navegadores. Os principais motores de renderização trabalham bem com o Knockout. Então, de uma forma mais breve aqui, gente, eu vou passar um pouquinho os bindings, né, no caso, relacionados a conteúdo e aparência. Vou pegar só um minutinho enquanto um colega fez uma pergunta, tá? E já voltamos aqui. O nosso colega Marcelo perguntou como exatamente ele faz isso. Não, Marcelo, fica à vontade. Todas as perguntas são bem-vindas, amigo. O core do Knockout, a maneira que essa biblioteca foi programada, é o que proporciona essa sincronização, Marcelo. No caso, se for olhar quem for estudar o core do Knockout, vai notar que toda a estrutura dele é baseada na leitura do código HTML, nos comandos dos objetos, com a sincronização do teu model,
todo ele é baseado para esse tipo de trabalho. Por isso que ele consegue, de uma forma tão simples, conseguir fazer essa sincronização que facilita tanto o nosso trabalho, porque ele foi programado para nos proporcionar essa facilidade. Então, meus amigos e minhas amigas, voltando à nossa questãozinha do conteúdo da aparência. Nós temos um byte chamado text. Esse byte, no caso, ele fornece as informações da tua view model, né, da tua observadora, em formato de texto. E também nós temos o byte HTML, que também fornece em formato de texto. Daí nós podemos estar nos perguntando agora, tá, Beatar, mas só um minutinho. Uma fornece, o text fornece em formato de texto. E o HTML também? Sim, pessoal. Porém, o binding text, se existir uma formatação HTML, uma tag HTML dentro do teu conteúdo, de alguma forma ele vai mostrar aquela tag com os caracteres da própria tag, sem fazer a transformação do código HTML. Ele vai mostrar o teu texto puro. Se tu declarar, por exemplo, uma tag negrito, um strong, e dentro do strong tu colocar o teu texto, com o data binding text, no caso com o binding text, ele vai mostrar strong e o teu texto que está dentro. Porém, se tu utilizar o binding HTML, ele vai mostrar o teu texto em negrito. Ele vai mostrar o teu texto formatado pela tag strong. Depois nós temos um binding chamado visible, que é um binding responsável por mostrar se aquele conteúdo vai estar visível ou não. Nós temos o binding CSS, que é um binding responsável pela aplicação de classes CSS, certo, gente? Nós temos o binding chamado ATTR, que é o binding de atributo, relacionado à inserção e à edição, no caso, também à remoção de atributos. Nós trabalhamos mais com a interação da edição de atributos, né, gente? De atributos dentro das tuas tags HTML. Daqui um pouco tu quer colocar um atributo de uma classe, quer colocar um atributo name, um atributo title dentro da tua tag HTML de uma forma dinâmica, tu pode utilizar um lookout também. Daquela mesma forma simples e rápida. Detalhe, eu posso utilizar um valor vindo do banco de dados e transformar ele no title ou no name do meu hiperlink, da minha âncora? Pode, sem problema algum, gente. Pegar só um minutinho para ver se tem alguma pergunta nova dos colegas. Tranquilo, gente. E também nós temos o binding chamado style. Que esse binding chamado style, ele é responsável por fazer as declarações do CSS inline, né? No caso, dentro da própria tag. Daqui um pouco tu quer declarar uma troca de background, ou uma troca de cor de alguma fonte, enfim, tu pode utilizar também o knockout. Só nessa parte, vocês viram a complexidade que a ferramenta é, mas como a facilidade que nós utilizamos ela. Pergunta do colega aqui. Não, a complexidade que nós comentamos é como ela é robusta, como ela traz funções para nós. Só nesse primeiro instante aqui, nós vimos 6 funcionalidades da biblioteca, na qual nós conseguimos utilizar com uma facilidade incrível, declarando dentro da própria tag HTML. Nós temos também esses eventos mais, especialmente, né, que se trabalha muito para as questões, como nós comentamos especialmente, não que seja de uso exclusivo, mas trabalhamos muito nas questões de formulário. Nós temos o evento chamado event, o evento click e o evento submit. No caso, o event é para quando tem algumas interações, o click é para quando tu clica em algum tipo de texto, tu pode clicar em algum tipo de tag, tu pode clicar no teu hiperlink, enfim. O elemento que tu declarar, tu vai trazer a formatação do teu evento click, vai trazer, no caso, a interação do teu evento click. Vai trazer também o valor da tua observadora que tu pode querer atualizar quando tu declarar um evento click. Também nós temos um evento bem conhecido, que é o submit, é quando tu submete um formulário. Sendo assim, podendo fazer uma validação, o knockout faz validação também, né, Betar?
Dependendo da forma que for declarar suas funções do JavaScript, tu pode usar o Knockout em tempo real para fazer validações de e-mail, validações de telefone, validações de também preenchimento de algum tipo de campo, um campo numérico, um campo de nome completo, enfim. Tudo isso o Knockout pode trazer alguma facilidade para te conseguir, de alguma forma, trabalhar essas informações. Nós também temos os bindings exclusivamente para formulários, pessoal. Deixa eu pegar só um minutinho para ver se tem um colega com uma nova pergunta. Isso, daqui um pouquinho nós vamos chegar nessa parte já. Também, nós temos também os bindings, que é o value, mais relacionados ao campo input com o type text, né, que é o campo de texto, aquele quadradinho, né, que nós vamos dar uma olhada bem rápido. Temos também o binding options, que é mais relacionado às questões de trabalhar com os formulários. Nós temos também o binding, o checked, no caso que é para verificar se aquele campo do checkbox está checado ou não. E também tu pode checar todos os teus checkbox, ou também desselecionar todos os campos selecionados. Enfim, tu consegue ter uma manutenção, além de ter uma manutenção muito forte dos teus formulários, uma manutenção muito fácil dos teus formulários, de alguma forma, tu consegue trabalhar melhor a tua interação do cliente com o servidor. Temos Select Options também. Isso é uma função para quando tu tem uma caixa de seleção de texto, uma caixa de opções, tu consegue definir com o Knockout qual vai ser o valor selecionado por default. Por exemplo, nós temos uma lista ali, uma lista de opções com 3 cidades, ou 3 estados. Nós temos aqui Rio Grande do Sul, nós temos Recife, nós temos São Paulo. Nós queremos que o estado marcado por default seja o Rio Grande do Sul. Nós declaramos o Select Options, o byte Select Options, com o nome Rio Grande do Sul. E ele vai buscar e marcar a nossa caixa de seleção. Isso daqui um pouquinho, a gente vai pegar os minutinhos finais, para conseguir mostrar um pouco, né, gente, que é muita coisa para ser mostrada nesse nosso pequeno instante. Mas vamos tentar mostrar um pouquinho dessas questões do Knockout. Também nós temos o binding chamado Enable, que é o binding responsável para saber se o teu campo está ativo ou está inativo. Nós temos também o binding chamado Disable, que também verifica se o teu campo está desativado. Também nós temos um módulo, o binding chamado Template, que no caso é o binding responsável por gerar o teu código HTML com as informações vindo do teu model. Meus amigos e minhas amigas, alguma dúvida até este momento aqui? Alguma observação sobre a nossa conversa até esse instante? Maravilha, então. Vamos seguindo. O pessoal que comentou, acho que foi o Marcelo até que comentou sobre as questões de laços, né, Marcelo? Como funciona? O Knockout, gente, além de fazer validações no caso, com controle de fluxo, né, dos laços, com if, com with, com for each, ele também trabalha com alguns ternários, né? Consegue fazer as validações com 2 valores presentes dentro de um binding e também fazer com essas declarações dos ternários, tu consegue fazer algumas questões relacionadas à aplicação de classes, remoção de atributos, adicionar ou remover algumas informações do teu viewModel e assim sucessivamente com as validações internas dentro da tua própria tag HTML. Tá, pera aí, Batar. Então, eu não vou precisar do meu JavaScript para fazer a validação. Eu não vou precisar fazer a validação no server-side lá. Gente, todas as validações tratando de sistemas web e sistemas em gerais, elas são bem-vindas. Porém, tu pode facilitar muito a vida do teu usuário trabalhando com as validações no front-end e além de deixar a tua interface de uma forma mais atrativa, né, gente? Então, o if
No caso, ele faz aquela velha verificação que a gente não vai entrar muito no assunto agora, porque tem alguns amigos que estão mais relacionados ao design, enfim, né, no web design. Mas é uma validação que ela faz uma verificação de alguma ocorrência. Nós temos o it, que normalmente ele trabalha em conjunto com o if, que é um controle de fluxo também. E nós temos o laço, bem conhecido também pelo pessoal da programação, que é o for it. No caso, nós trabalhamos com uma array de objetos no JavaScript e conseguimos trabalhar ela dentro desse binding for it, gerando o template, né? Então, Betar, então quer dizer que eu tenho uma array com 10 valores. Eu só declaro ali uma array observadora e quer dizer que automaticamente ela vai me gerar meu HTML com as minhas listas, com tudo junto? Sim, assim, faça assim, simples, gente. Para vocês verem, o Knockout, ele é uma biblioteca tão bem feita para servir de auxílio ou também tomar a frente do teu projeto, que ela consegue suprir essas necessidades de uma forma rápida e simples. Então aqui, gente, só um breve resumo dos bindings que nós fizemos alguns breves comentários, né? Que é o text, HTML, Visible, CSS, o ATTR para atributo, style, os eventos ali, os mais utilizados são o click e o submit, os form fields ali dos campos de formulário, o template e o controle de fluxo também, o control flow ali, em questões com if. Também com binding if tu pode usar o operador ternário, em conjunto com it, e também tu pode usar o laço for it para repassar e distribuir as tuas informações dentro das tuas tags HTML. Logo após, pessoal, que nós aprendemos aqui as questões dos formulários, eu comentei lá no começo que nós temos as Computed Observables, que são as observadoras responsáveis por se atualizar automaticamente, sempre que são assumidas algumas dependências, porque nós não conseguimos somar, certo? Não conseguimos concatenar as variáveis JavaScript de uma forma mais quando elas são estáticas, né? Por exemplo, eu tenho a variável nome e a variável sobrenome. Elas já estão definidas, elas já estão estáticas. Então, eu posso declarar ali, enfim, onde eu quiser imprimir as minhas variáveis, nome mais sobrenome. No Knockout, eu tenho que, de alguma forma, computar elas. Porque, no caso, nós estamos trabalhando com variáveis observadoras, dinâmicas. Então, eu não posso somar porque eu não sei o que está vindo, né? A informação que está a caminho. Pois sim, eu computo elas, né? Depois que eu recebi as informações. Nós temos também as Observables Array, né? Que são observadoras que guardam matrizes, né? Que guardam as arrays. Sendo assim, ao invés de guardar um valor somente, eu consigo guardar diversos valores dentro da minha array. Posso acessá-la também pelo indexamento, de uma forma como se fosse qualquer outra linguagem de programação. Deixa eu pegar, ver se tem alguma pergunta de algum colega aqui. Sim, gente, depois eu vou mostrar uns exemplos. Em aula a gente trabalha muitos exemplos, né, gente? Até vou tentar mostrar uma das aplicações feitas com o Knockout. Uma das aplicações que a gente faz em aula com o Knockout. Outra pergunta do colega, em qual os dispositivos que o Knockout pode trabalhar? Esse colega está relacionando aos dispositivos mobile? Sim, gente, perfeitamente. O Knockout trabalha, podemos estar utilizando uma versão do Android, sistema operacional Android, acima da versão de Debian, que eu acho que já vem com os navegadores atualizados, pode usar tranquilamente o Knockout, que ele vai ter um poder de resposta muito grande e vai suprir a necessidade de uma forma incrível. O pessoal que gosta mais de iPhone, que utiliza o iOS, né, acima da versão 4 do iOS, ou melhor, a versão acima da versão 4 por aí, que já vem com o Safari bem robusto, com algumas funções bem bacanas, tu já pode utilizar o Knockout também, de uma forma bem dinâmica. E além do mais, gente, vocês vão ver depois, vocês vão se surpreender, depois que nós fizemos toda essa apresentação do conteúdo do Knockout. Isso, gente, tem que estar somente na apresentação. Quando nós formos ver o tamanho do Knockout, vocês vão falar assim, não, ele faz tudo isso
com essa quantidade de kbytes, sim, gente, ela é uma biblioteca muito slim, ela é muito fit. Aqui, então, nós temos as observadoras, o nosso objeto. Biblioteca, quantos dados eu posso tirar na minha array? Gente, conforme a sua necessidade. Isso também é as observables array. No caso aqui, nós temos o... Vamos conversar um pouquinho sobre os templates, né? Os templates, eles funcionam de forma nativa do Knockout. Então, quer dizer que essa função ela já está incorporada dentro do core dele. Dentro da biblioteca Knockout JS, essa função de gerar templates já está, de alguma forma, entre aspas, né, instalada ali dentro. Tu pode utilizar. No momento que tu declarou a tua biblioteca Knockout, tu já pode utilizar as questões de template. Claro, pessoal, tem alguns desenvolvedores, como o colega comentou. O colega utiliza o Bootstrap como framework CSS. Algum outro colega utiliza o Skeleton. Outro colega utiliza o Grid, 960, enfim. Cada desenvolvedor tem um apreço, ou melhor também, ou consegue trabalhar de alguma ou aquela determinado framework oferece as funcionalidades que ele necessita naquele determinado projeto. Isso acontece muito. De alguma forma, o teu projeto vai necessitar que tu utilize algum framework de templating. Por exemplo, existe o jQuery template, existe o underscore, existe o Mustache, o Handlersbar, enfim, existem alguns outros frameworks de template que o Knockout aceita a integração. Então quer dizer que o Knockout ela é aquela biblioteca amigona, assim, sabe? Por exemplo, tu utiliza o jQuery, tu consegue utilizar o jQuery em parceria com o Knockout. Tu utiliza o Motools, tu consegue utilizar em parceria com o Knockout. Tu utiliza o Blackbone, tu consegue utilizar em parceria com o Knockout. Tu utiliza para gerar template, o underscore, tu consegue usar ele em conjunto com o Knockout. jQuery template, a mesma coisa. Framework CSS, Bootstrap, Skeleton, Grid, pode colocar que ele roda junto sem problema algum. Gente, para vocês verem a capacidade dessa ferramenta tão fantástica, que além de poder ser utilizado sozinho, tu pode simplesmente declarar o Knockout ali e utilizar as funcionalidades dele sozinho, tu pode utilizar com praticamente com as principais bibliotecas que estão sendo trabalhadas atualmente. Os amigos que já programam, os amigos e as amigas que trabalham com .NET e sentiram alguma questão que uma biblioteca que funcionasse de forma livre em conjunto com o .NET, pode escolher o Knockout, que vai ser uma das melhores soluções que tem. Poder trabalhar em conjunto muito bem também, como o colega Caesar tinha comentado, com o MVC, Modelo, Visualização e Controle. Isso mesmo, gente. Ele é uma biblioteca, como o pessoal comentou assim, para toda a obra mesmo. E aqui mais uma breve explicação sobre essas questões de captura HTML contida nos elementos para a renderização da informação. Aqui, gente, olha, eu coloquei um exemplo bem rápido de como funciona um control flow, né? Um controle de fluxo com um binding do Knockout. Eu declarei o data binding, for each, no caso for each, o nome da minha array, né? O meu observable array é user, né? E dentro do LI aqui, eu declarei um texto que eu vou preencher com os valores que estão dentro da minha array user, né? No caso do usuário. E se eu tiver 10 valores, eu vou gerar 10 valores, 10 listas, né? De forma dinâmica. Enquanto, como você sabe, né, pessoal, o laço for each, ele vai trabalhando enquanto houver registros, né? Então, enquanto houver registros, né, dentro da minha array user, né, usuário, eu vou gerando dinamicamente, como se fosse um modo template, né, eu vou gerando dinamicamente as minhas listas. Agora, eu posso fazer paginação com o Knockout? Pode. Eu posso fazer scroll infinito, como aquele do Facebook com o Knockout? Esse é um dos exemplos. Um dos exemplos que a gente trabalha em aula é a criação de scroll infinito, como o do Facebook. Nós trabalhamos também integrações, gente, com a API do Twitter.
Logo após que sobrar uns minutinhos, se os amigos não se importarem, a gente passa uns 3, 4 minutinhos do nosso horário, que eu gostaria de mostrar uns exemplos para nós vermos a capacidade que o nocaute pode chegar. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que nós tínhamos para apresentar sobre as principais características. Não quer dizer que todas as características dos nocaute estão aí. Ao contrário, apenas algumas características dos nocaute foram demonstradas agora. Deixa eu voltar aqui à nossa página inicial. Algumas características. Então eu vou pegar uns arquivinhos aqui para mostrar para os colegas e para as colegas. Um dos exemplos de como o nocaute trabalha. Primeiro com um exemplo mais simples, tá? A gente sumiu um pouquinho a tela que eu vou compartilhar um novo arquivo aqui. Vou pegar um exemplo bem rápido para compartilhar com os colegas. Vamos ver aqui do nosso módulo 1. Pessoal, para quem não sabe, e gostaria da informação, o nosso curso na Alphamídia, ele é separado em 3 módulos do nocaute. É separado com a introdução ao nocaute, no qual nós trabalhamos muito com essas questões de binding, exemplos de utilização e qual forma de melhor utilizar, em qual momento utilizar esse determinado binding. Nós trabalhamos também com o segundo módulo, que se chama jQuery, com acesso a dados externos. Neste módulo, nós aprendemos a fazer requisições em Ajax e fazer a integração dessas requisições com jQuery, podendo trabalhar com o framework Bootstrap, né, um dos frameworks que a gente aplica nos nossos exemplos, junto com a biblioteca jQuery e aprendendo a fazer requisições por método POST, método GET, utilizando o JSON Parse, né, no caso, nós conseguimos trabalhar com informações presentes em outros domínios, né, e trabalhamos no método de uma forma avançada, o nocaute com MVVM, que daí nós entramos um pouquinho mais a fundo na característica desse padrão de desenvolvimento, que é o modelo, visualização e modelo. Então aqui, pessoal, eu separei esse exemplo para nós aqui. Só um minutinho para me compartilhar a tela. Um minutinho aqui só. Vai aparecer para todos aí agora o exemplo de uma caixa de seleção, gente. Aqui eu vou apertar agora o Ctrl U, né, para exibir meu código fonte. E nós vemos como funciona essa questão toda. Aqui, nós temos então a tag select, certo? Aqui já começamos a aplicar o nocaute. Ó, database, olhou database, já começamos a aplicar o nocaute. Utilizei o binding options, available countries, aqui. Da onde é que sai esse available countries aqui? Sai daqui, ó, minha observadora, meu observable array, com os valores, Germany, Brasil e Itália. Chosen countries por isso aqui, ó. Observable array, Germany, aqui então. Daí eu posso trabalhar também com o meu objeto, eu posso adicionar novos valores, posso ordenar esses valores. E aqui, ó, no Select Options, como eu tinha comentado com os amigos e com as amigas, vai ser o país que vai ser selecionado por default. Agora eu volto aqui. Olha ali, gente. Germany. Atualiza a minha página. E como a gente já está no nosso horário, mas podemos passar uns 2, 3 minutinhos, eu vou editar esse arquivo aqui. Vou abrir meu editor.
compartilhar ele com os amigos agora aqui. E aqui também eu poderia colocar que o meu país selecionado inicialmente vai ser o Brasil. Daí, quando eu voltar lá no meu Firefox, no meu navegador, a escolha de vocês, né? Não precisa ser necessariamente funciona em qualquer navegador, praticamente em qualquer um dos principais navegadores atuais. Olha, gente, Brasil já. Então quer dizer, Betar, se de alguma forma eu tenho um sistema qualquer, e nesse sistema eu gero mais de 10 listas, e de alguma forma eu posso escolher com Biden, com uma declaração JavaScript, como essa que tu fez agora, no Biden Select Options, declarar qual lista, qual opção vai ser marcada por default na minha lista, no meu Select? Sim, gente. Com essa opção, Select Options, Options, tu lista todos os itens da tua array. Poderia colocar aqui mais um item. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, um novo país. E vou lá no meu navegador, atualizo, ó, já está aqui, ó, novo país. E se eu quiser que o novo país seja o valor marcado por default, volto aqui no meu trigger, coloco aqui, ó, novo país. Ó, Select Options, Choose Countries aqui, declaro novo país. Quando eu voltar aqui no meu navegador, já está marcado aqui como um novo país. Gente, isso aqui, no caso, nós estamos demonstrando a parte bem básica mesmo do Knockout, que já deixa ele bem interessante. Eu quero separar agora para os amigos e para as amigas aqui mais um exemplo, antes de mostrar o exemplo que nós construímos em aula com o MVVM. Vamos pegar aqui. Aqui nós temos um exemplo de templating. Vou compartilhar com o pessoal aqui já, só um minutinho. E, pessoal, aproveitando aqui também, né, uma observação bem bacana, que é o Knockout trabalha muito bem com HTML5, viu? O pessoal que está gostando de utilizar o HTML5 já está bem apto a trabalhar com o Knockout. E olha aqui também só mais uma observação. O pessoal que gosta do Bootstrap, ó, nós estamos usando em conjunto com o Bootstrap, já que nossos exemplos, ó. Mesma questãozinha, data binding for each. Nós temos os meses aqui. Nós temos uma array, né, um objeto com os meses, ó, janeiro, fevereiro, março e etc. Eu declaro aqui for each e declaro o binding text com atributo data, o valor de atributo data, e ele vai listar para mim todos os meses. Como vocês notaram aqui no nosso exemplo anterior, eu tenho janeiro, fevereiro, março e etc. que eu coloquei. Mas também eu posso vir aqui, editar, colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e salvar. Quando eu vier aqui e atualizar minha página, ele já leu os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E pode trabalhar também, isso nós estamos fazendo manual, certo, gente?
Mas essas informações que nós brincamos agora, nós mostramos, nós estudamos agora, elas podem ser dinâmicas no servidor. Todas essas questões de redes sociais que tu olha atualmente, como do Facebook, do Instagram, do Twitter, elas podem ser trabalhadas de uma forma muito simples com o Knockout. Eu vou compartilhar com os amigos agora aqui um dos exemplos que a gente trabalha, que eu comentei que eu ia mostrar que nós trabalhamos em aula com o Knockout. Vou ver as perguntas do colega, um minutinho aqui só, gente. O nosso colega perguntou se todo esse funcionamento em JavaScript exposto pelo código-fonte não pode ter questões de segurança. Marcelos, a questão importante é que tu vai fazer validações. Se tu for enviar informações através de Ajax, de alguma forma tu vai fazer verificações no teu servidor. Isso é bem necessário. E no caso, todas essas informações que nós trabalhamos com Knockout, elas já estão disponíveis pelo teu servidor. Elas já estão disponíveis para o teu usuário. Porém, nós trabalhamos ela, nós intercalamos, nós deixamos ela disponível de uma forma mais dinâmica, aproveitando a interface do usuário. Entende? Aproveitando e mostrando ela de uma forma que o usuário possa não necessariamente fazer novas requisições, né? Ele não precisa de alguma forma atualizar a página dele em si. Ele vai atualizar o conteúdo dele. Entende? Então, no caso, tu não vai explorar, não vai ter nenhuma falha de segurança, porque tu não vai estar mexendo no teu servidor, tu vai estar recebendo informações dele. Claro que tu pode mandar informações para o teu servidor, porém tu vai precisar de uma linguagem server-side. Eu não consigo somente com o Knockout enviar uma requisição para um MySQL. Eu preciso de uma página, por exemplo, se o meu MySQL está rodando no servidor, estou utilizando um PHP em conjunto com o MySQL, eu necessito fazer, no caso, fazer a requisição, eu faço a requisição da página, por exemplo, página.php, para enviar os dados para o meu MySQL. Eu não envio diretamente. Então, de alguma forma, a minha questão de segurança ela não é abalada de forma alguma com as questões do Knockout. E, gente, sobre a pergunta se a utilização do Knockout com XHTML. Gente, perfeitamente funciona sem problema algum. A única questão que eu vou demonstrar para os amigos aqui sobre essa pergunta é que quando for validar o teu código, pode acontecer do W3C, o validador em si, não reconhecer o atributo data binding e dar como erro, né? Porque ele é um atributo já especificado no HTML5. Esse é um dos erros que pode acontecer, mas não quer dizer que o teu código esteja errado. Quer dizer que o atributo não pertence ao o atributo data binding não pertence ao XHTML. Mas pode utilizar sem problema algum, sem nenhuma restrição. Eu vou botar aqui para os colegas um pouquinho de um dos exemplos que a gente trabalha em aula. Vou pegar aqui. Carregar só um minutinho, pessoal. Aqui. Esse aqui é um exemplo que está rodando online, tá, gente? Ó, eu tirei ele para mostrar somente a nossa página, né? Ele é um exemplo que ele trabalha com Knockout, ele faz todas as requisições através de uma biblioteca, né? Nós utilizamos a API do serviço do Twitter. Nós conseguimos, de alguma forma, construir um sistema com Knockout que nós atualizamos em tempo real. Nós buscamos as informações em tempo real de algumas contas do Twitter especificadas pelo usuário. Por exemplo, aqui eu tenho a conta da Zero Hora, temos a conta da Alfamídia, do G1RS, do Portal R7 e do G1 Tecnologia. Daí com esse sistema que nós fizemos. Só um minutinho, gente, vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Kaiser. Ô, Kaiser, ficamos à disposição então. Um grande abraço para o amigo aí, até mais. Então, pessoal, voltando aqui à nossa questãozinha do Knockout. Então, esse sistema ele é baseado
em algumas funções, como a adição de usuários à listagem da API do Twitter. Nós definimos também quando atualizar. Nós definimos qual o número de tweets que nós vamos mostrar. E também, de alguma forma, podemos definir um novo usuário. Vamos ver uma conta de um novo usuário. Eu acho que tem, aqui nós estamos com os últimos tweets. E uma coisa muito bacana, pessoal, também, é que nós ordenamos em ordem de postagem esses tweets. Por exemplo, esse tweet da 0 hora, provavelmente ele foi postado há alguns segundos ou alguns minutos. Logo após, temos o portal R7, que postou depois da 0 hora. E assim, nesse conjunto de contas, sucessivamente, ele vai pegando os tweets e organizando pela data de postagem. Betar, e eu posso apagar esse usuário? Pode, ó. Por exemplo, vou apagar o G1RS, ou o portal R7 aqui, ó. Apago, o Knockout some com o botão remover, até a ação ser completada, logo que a ação é completada, ele volta com o botão remover. Sendo assim, inibe o usuário de clicar em remover enquanto a ação não é completada. Removo mais uma vez aqui, por exemplo, o G1RS. A animação, nós temos a busca dentro do servidor Twitter, utilizando o Bootstrap, como formatação básica aqui do nosso conteúdo. Temos aqui também, mais uma vez. E se eu quiser botar, por exemplo, o G1RS aqui, gente, preste atenção aqui, ó, que o Knockout, nós fizemos uma validação, que quando o campo é preenchido, ele fornece o botão de cadastrar um novo usuário, ó. G1, ó, aqui, ó, já apareceu, ó, cadastrar usuário. Porém, nós não colocamos ainda um número mínimo de caracteres que deve ter o nome do usuário do Twitter. Então ele não deixa, ó. Estou clicando, ele não deixa. Para atualizar eu posso, ó. Mas cadastrar usuário, eu não posso. Mas se eu colocar mais um caractere, G1RS, eu já consigo cadastrar. E quando eu cadastro um novo usuário, ele já faz uma nova verificação para reposicionar os meus tweets, mostrando a foto, o nome e o tweet. Também aqui eu mexo com a quantidade de tweets que eu vou mostrar. Mostrando os 10 tweets de cada conta e organizando, sendo assim, por tempo ainda. Ó. Bom, meus amigos, primeiramente, foi um prazer enorme estar com vocês aí, agradecendo as perguntas de todos, agradecendo a colaboração de todos. Espero que tenham gostado. Nós preparamos essas apresentações com muita atenção para vocês, com muito carinho. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui para quem quiser entrar em contato conosco, quiser de alguma forma buscar informações de mais alguns cursos. Entre em contato com a nossa escola através do telefone 3073-2100 ou também pode enviar um e-mail para info@alfamidia.com.br. Se sobrou alguma dúvida também da nossa conversa e quiser enviar dúvida também, podem enviar para o e-mail info@alfamidia.com.br aos meus cuidados, que o pessoal me repassa a informação e a gente pode responder, a gente pode conversar mais. Quem quiser mais algumas informações sobre o curso, exemplos de utilização para algum projeto, para saber se o Knockout pode se enquadrar no teu projeto, quiser conversar comigo ali sobre o curso, pode enviar um e-mail para info@alfamidia.com.br, que o pessoal me repassa, a gente conversa direitinho. Quem quiser fazer o curso, vai ser um prazer enorme trabalhar com vocês, gente, certo? E quem for de Porto Alegre, um local bem centralizado, ali na Avenida Cristóvão Colombo. De qualquer parte que tu vim da cidade, fica bem pertinho, fora da cidade, consegue estar num ambiente bem centralizado, um ambiente bem bacana para os nossos estudos. Certo, gente? Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês aqui. E qualquer dúvida aí, ficamos à disposição de todos.